Então nós finalizamos a nossa aula fazendo essas últimas questões aqui, beleza? E aí, pessoal, vamos relembrar rapidamente? Questão 6 aí, a ordem de grandeza de uma força é de 1000 newtons e ela é comparável ao peso de um lutador de boxe, peso pesado, um tanque de guerra, um navio quebra-gelo, uma bola de futebol ou uma bolinha de ping-pong. Lutador peso pesado? Por quê? Porque tem que transformar. Então a força de 1000 newtons, né? Ela é comparável ao peso de quê? De um lutador de boxe, tá? Porque nós temos a força, uma força que a gente pode considerar é a força peso. Força peso é o quê? Massa vezes gravidade. Se a força que nós temos aqui é de 1000 newtons, 1000, que é igual a m vezes a gravidade. Como a gente está na Terra, a gente pode utilizar a aproximação da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vezes 10. Na verdade, a gravidade da Terra, se vocês pesquisarem, é 9,82, acho que é 8247, não me recordo os outros números, deixa eu até pesquisar aqui rapidamente. 807, 9,807, tá? 9,807, tá? Então, mas nós utilizamos esse arredondamento. Então, 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 1000 dividido por 10, 100. 100 o quê? Quando a gente está trabalhando em newtons e metros por segundo ao quadrado, 100 quilos. Então, a força de 1000 newtons, uma força peso, é para uma massa de aproximadamente 100 quilos, ok? Dentro desses aqui, um lutador de boxe peso pesado é o que está mais próximo da massa de 100 quilos. Beleza? Por isso, a resposta é um lutador de boxe peso pesado. Ok? Bom, aqui a gente já falou, tá? Mas vamos só relembrar. A segunda lei de Newton também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, uma vez que é a partir dela que se define a força como uma grandeza necessária para se vencer a inércia de um corpo. Então, força-peso. A partir da segunda lei de Newton, também chegamos a outra importante definição na física. Peso. A força-peso corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em uma superfície. Ela é calculada com a equação P é igual a m vezes g, onde g é a aceleração da gravidade local, m é a massa e p é a força-peso. Beleza? Mas vamos para a aula de hoje. O que significa força resultante? Uma força, ela é uma compreensão ou uma tração. E a força resultante é a força total, ou a soma das forças exercidas sobre um objeto, um corpo. A adição de vetores é um pouco diferente da adição de números regulares. Quando adicionamos vetores, devemos levar em consideração a sua direção. A força resultante é a soma vetorial de todas as forças exercidas sobre um objeto. Então aqui temos uma ovelha, que ela está tendo uma força resultante da direita para a esquerda de 20 newtons, e uma outra força resultante, uma força sendo aplicada da direita para a esquerda de 20 newtons
e uma força sendo aplicada sobre o corpo da ovelha de 30 newtons da esquerda para a direita. Então, por exemplo, considere duas forças de magnitude 30 newtons e 20 newtons que são exercidas para a direita e para a esquerda, respectivamente, sobre a ovelha mostrada acima. Se supormos que para a direita é o sentido positivo, a força resultante sobre a ovelha pode ser encontrada por meio de força resultante. A gente está considerando o vetor para a direita como positivo, tá? Então isso vai implicar bastante no seu cálculo. Se você está colocando a força resultante com o vetor para a direita, então todas as forças que estão sendo exercidas para a direita são positivas e as forças contrárias são negativas. Então aqui analisando as forças, 30 newtons possui a direção da esquerda para a direita, que é a mesma que a força resultante, então ela é positiva. Já a força de 20 newtons possui uma direção oposta, então ela é negativa. Então, sendo assim, nós diminuímos uma força pela outra. Então, 30 newtons menos 20 newtons é igual a 10 newtons para a direita. Então, a força resultante essas duas forças aplicadas sobre o corpo da ovelha é de 10 newtons para a direita. Beleza? Deu para compreender? Alguma dúvida? Podem perguntar. Qualquer coisa. Vamos lá. Então, se houvesse mais forças horizontais, poderíamos encontrar a força resultante somando todas as forças para a direita e subtraindo todas as forças para a esquerda. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui com mais de uma força. Isso pode ser uma questão que caia na prova. No trabalho e nos exemplos aqui, nós não temos nenhuma questão com mais de uma força no mesmo sentido. Tá? Nós temos sempre uma questão com uma força sendo aplicada para cá e outra para cá. Então, duas forças contrárias. Tá? Mas com duas forças, nós não temos um exemplo. Então, vamos fazer agora. Beleza? Então, nós temos uma força, que nós temos um objeto. Um objeto qualquer. Nós temos duas forças da esquerda para a direita, sendo aplicada no objeto. Uma de 10 newtons e a outra de 30 newtons. E nós temos outras três forças sendo aplicadas da direita para a esquerda, uma de 5 newtons, outra de 10 newtons e outra de 15 newtons. Beleza? Então aqui tem um objeto e temos aí 5 forças sendo aplicadas sobre o objeto. Aí a pergunta é: qual a força resultante? E qual o seu sentido? Qual a força resultante e qual o sentido? Então, primeiro nós devemos adotar um sentido. Qual será positivo
e qual será negativo. Beleza? Então, qualquer um dos sentidos que você adotar, o resultado será o mesmo. Se o resultado for negativo, significa que você escolheu o sentido errado, o sentido da força errado. Beleza? Então, vamos fazer escolhendo já o sentido errado, para a gente entender um pouco. Beleza? Então, vamos adotar a força sendo resultante, a força resultante com o sentido da direita para a esquerda. Tá? Então, força resultante com o vetor da direita para a esquerda. Então, todas as forças atuando da direita para a esquerda serão positivas. Todas as forças contrárias a esse sentido serão negativas. Beleza? Então, quais são as forças que nós temos da direita para a esquerda? Cinco, 10 e 15. Isso. Então, elas são positivas. Então, 5 mais 10 mais 15. As forças contrárias, que são a de 30 newtons e de 10 newtons, serão negativas. Então, menos 30 menos 10. Força resultante com sentido da direita para a esquerda vai ser 5 mais 10, 15. 15 mais 15, 30. 30 menos 30, 0. 0 menos 10, menos 10. Então, a força resultante da direita para a esquerda é de menos 10 newtons. Então, o que isso quer dizer? Que adotou-se o sentido contrário da força resultante. Então, corrigindo isso aqui, a força resultante, a gente inverte o sentido. A força resultante é igual a 10 newtons. Então, a força resultante da esquerda para a direita é de 10 newtons. Então, a soma de todas essas forças no objeto, nós temos uma força resultante da esquerda para a direita de 10 newtons. É a força que está sendo aplicada sobre o objeto. Beleza? Só vai ser correto se for positivo? O sentido só vai ser correto se o seu resultado for positivo. Se o seu resultado for negativo, significa que você adotou a força ou o sentido da força contrário ao que está realmente acontecendo. Então, sobre esse objeto, a força que está sendo resultante da soma de todas essas forças vai ser da esquerda para a direita. Então, será um movimento acelerado. Ok? Então, esse objeto ele se moverá do mesmo sentido que a força resultante. Então, o movimento desse objeto vai ser da esquerda para a direita. Beleza? Porque a força resultante dele é da esquerda para a direita. Podem copiar. Na hora que terminarem, me avisem aí.
Já. Fernando. Beleza. Então agora vamos para os exemplos, ok? Veja a figura abaixo. Então, ó, questão bem parecida com a do trabalho. Só de analisar o objeto você já vê, a imagem ela é igual, tá? Então veja a figura abaixo. Nela há um bloco de massa 2,5 kg. Então esse objeto ele possui uma massa de 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidade. F1 100 newtons, F2 75 newtons. Determine a aceleração adquirida pelo bloco nas unidades do SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Bom, então nós temos duas forças, uma contrária à outra, tá? Então vamos ter primeiro descobrir qual que é a força resultante dessas duas forças, tá? Mas o que ele pede? Pede aceleração. Qual que é a fórmula da força resultante, pessoal? Força resultante é igual massa vezes aceleração. Então a força resultante é igual massa vezes a aceleração. Ok? Bom, saindo dessa fórmula então, força resultante vai ser as duas forças. Já que nós estamos adotando que a força resultante positiva é da esquerda para a direita, então a F1 vai ser positiva e a F2, que é uma força contrária, vai ser negativa. Ok? Isso aqui está errado. Isso aqui seria assim. Beleza? Então, será F1 menos F2, que é igual massa vezes a aceleração. Então, F1 100 menos a F2 75, que é igual a massa está em quilos, tá? Então eu já posso colocar ela, não preciso transformar. 2,5 vezes a aceleração. Aceleração, sentido da aceleração é o mesmo sentido da minha força resultante que eu estou adotando. Ok? 100 menos 75, 25, que é igual a 2,5 vezes a aceleração. Continuando aqui, 2,5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 25 dividido por 2,5 é igual a aceleração. A aceleração é igual a 10. Se eu trabalhei com a massa em quilos e a força em newtons,
a minha aceleração, a resposta é em metros por segundo ao quadrado. Então, se descobriu a força resultante, né, adotou a força resultante com sentido da esquerda para a direita. Então, as forças contrárias a esse movimento é negativo e a força com o mesmo sentido, com o mesmo movimento da força resultante será positiva. Então, por isso a força 1 foi positivo e a força 2 negativo. Sentidos opostos é igual a massa vezes a aceleração. Alguma dúvida? Não entendeu alguma parte? Lohane, Fernando. O Emerson já caiu. Beleza? Aqui eu já fiz direto, tá? Então aqui já foi feito direto, mas o que você poderia ter feito? Primeiro você descobre a força resultante, tá? Primeiro você poderia descobrir a força resultante e depois fazer o cálculo para descobrir a aceleração, tá? Então você poderia ter feito força resultante, aí você adota o sentido. Então isso quer dizer o quê? Que as forças com o mesmo sentido do movimento será positiva. Novamente isso aqui é para cá. Isso aqui é igual a F1 menos F2. Aí você encontraria a força resultante. 100 menos 75, você encontraria uma força resultante positivo. Então você adotou o sentido que está acontecendo o movimento, tá? De 25 newtons. E aí você iria para a força resultante igual a massa vezes a aceleração e descobriria a aceleração, beleza? Teria esses dois jeitos para vocês realizarem. Vocês já copiaram, tiraram foto aqui? Sim. Beleza. Então, novamente, outro exemplo, agora sem a figura, tá? Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentido opostos, que corresponde a 60 newtons e 20 newtons. Então a direção é a mesma. Qual que é a direção? Os dois estão direcionados ao objeto. As duas forças estão direcionadas ao objeto, porém sentidos opostos, cada uma com um sentido. Uma empurrando para um lado e a outra empurrando para o outro lado, tá? Então, determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Então, nós temos a massa e nós temos duas forças. Então, a força resultante, como aqui nós não temos os sentidos, só sabemos que eles são opostos, não tem como a gente determinar qual o sentido do movimento. Mas a gente sabe que o objeto se movimenta, tá? Então, a força resultante sem o vetor, porque eu não tenho os sentidos, ok? Vai ser igual 60 menos 20, tá? Já que as duas estão no sentido oposto, a gente vai considerar a maior força positiva e vamos diminuir da menor força. Então, força resultante é igual a 40 newtons. Então, a força resultante sobre esse corpo é de 40 newtons, ok? Agora eu preciso descobrir a aceleração.
força resultante é igual massa vezes aceleração. Força resultante a gente descobriu que é 40 newtons. A massa já está em quilos, 20 quilos, vezes A. 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 40 sobre 20 é igual a aceleração. 40 dividido por 20, 2 o que? Metros por segundo ao quadrado. Ok? Então só sabe que o movimento é acelerado de 2 metros por segundo ao quadrado e a força resultante sobre o objeto é de 40 newtons. Porém, não sabe qual o sentido desse movimento. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, pessoal, ó, direção quer dizer o quê? Que as duas forças estão direcionadas ao objeto. Então, eles possuem a mesma direção. Nós temos uma força vindo em direção a esse objeto e uma força vindo em direção a esse objeto. Então, a direção das duas forças é a mesma. Porém, os sentidos das forças são diferentes. Tá? Uma vem da direita para a esquerda e a outra da esquerda para a direita. Então, isso seria, por exemplo, um objeto aonde uma pessoa estaria empurrando para um lado e a outra para o outro lado. Estaria tendo uma disputa de força. Ok? E aí uma está com uma força maior que a outra, então ela vai empurrar o objeto juntamente com a pessoa para aquele sentido que ela está aplicando a força. Então isso é o sentido e é diferente de direção. Ok? Quando for no mesmo sentido, direção oposta, provavelmente. Quando as duas forem no mesmo sentido, elas estão... Não, quando as duas forem no mesmo sentido, elas vão estar na mesma direção também. Vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, tem um objeto aqui, e aí está você e mais um outro colega seu, por exemplo, empurrando esse objeto. Então, teria duas forças com o mesmo sentido. E a mesma direção. A direção é o objeto. A força está sendo direcionada no objeto e o sentido é o mesmo. Quando as duas forças forem no mesmo sentido, a direção também será a mesma. Tá? É a direção, é para onde está direcionada essa força. Tá? Está sendo direcionado para onde? Para o objeto. Então, mesmo com as duas forças com sentido igual, a direção também continua sendo igual. Tá? Sentido e força sendo o mesmo. Calma aí, deixa eu tentar entender. Aí está escrito mesma direção. E quando for duas forças no mesmo sentido, sentido e força sendo o mesmo. Não entendi. Quando for duas forças no mesmo sentido, você soma as forças. Como vai ficar no enunciado? Então, vamos lá. Vocês já copiaram isso aqui? Lohane.
Sim. Então, deixa eu apagar aqui. Bom, então vamos usar o mesmo exemplo aqui. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e mesmo sentido, que corresponde a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Então, para a gente ter uma noção de como está acontecendo, nós temos aqui um objeto de 20 quilos, tá? E nós temos duas forças no mesmo sentido e na mesma direção. Então, nós podemos demonstrar essas forças de várias formas. Uma delas é assim. Tá? Então, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. A outra forma que pode ocorrer é assim. Assim também temos mesma direção e mesmo sentido. Tá? Então, desses dois jeitos representa o enunciado. Tá? Então aqui vou colocar aqui. Então a direção dessas forças são a mesma, então estão direcionadas. Ou também pode ser outra forma de se desenhar isso aqui também. Pode ser assim, puxando o objeto, tá? E também tá? Então, essas representações dos desenhos são todas para o mesmo enunciado, tá? Então, duas forças de mesma direção e mesmo sentido. Então, aqui nesse caso, as duas estão em direção ao objeto, então estão empurrando o objeto, tá? E a mesma representação está aqui embaixo. Da mesma forma, está aqui essa terceira figura, porém a direção dela, em vez de ser para o objeto, é para fora do objeto. Então, as duas estão na mesma direção e mesmo sentido. Beleza? Então essas são representações. E como que eu faço o cálculo? Como as duas estão no mesmo sentido, a força resultante, tá? Aqui eu estou desenhando, mas não fala quais são os sentidos, tá? Então podem ser todas essas hipóteses. Então eu não vou colocar o sentido em forma de vetor na minha força resultante nem na minha aceleração, já que eu não sei o sentido, tá? Não fala se o sentido é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Então, também, já que é por isso, pode ser também outra forma de se desenhar isso aqui é vindo as duas forças da direita para a esquerda. E para todos esses casos aqui também. Também pode ser então
mesma direção e mesmo sentido, beleza? Mas eu não sei o sentido, então pode ser qualquer uma dessas hipóteses, ok? Então, como eu não sei o sentido, eu só sei que estão no mesmo sentido e na mesma direção, então isso significa para mim o quê? Que eu vou somar as duas forças. As duas forças elas se completam, tá? Então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Já que elas estão no mesmo sentido e mesma direção, eu vou somá-las. As duas forças eu vou somar. Então ficando assim, 60 mais 20 que é igual a massa, que é 20 quilos, vezes a aceleração. 60 mais 20, 80, que é igual 20 vezes A. Continuando aqui, 80 sobre 20 é igual a aceleração. A aceleração é igual 8 dividido por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, para o caso deles terem a mesma direção e o mesmo sentido, a aceleração seria de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, todos esses desenhos aqui, vou até desenhar mais outras duas possibilidades, que seria e também são todas essas 8 possibilidades de estarem acontecendo sobre esse objeto, tá? Podem copiar, printar aí. Já copiou, Fernando? Já também. Vai também? Beleza. Então deu para compreender aí? Conseguiram compreender? Sim. Senti esse sim aí meio sim, só que não. Vai estar no YouTube. Beleza? Então, aqui está a conta passada, né? Sem ser essa que a gente fez agora. Então agora vamos para uma outra questão parecida com a que a gente tem no trabalho, ok? Um elevador possui massa de 1.500 kg. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a tração no cabo do elevador, quando ele sobe vazio com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, é D. Então vamos primeiro representar as forças que estão sendo atuadas nesse elevador. Então, primeiramente vamos desenhar. Então, temos aqui o elevador. Ele possui massa de 1.500 kg. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu ver o que por usar.
Então ele possui uma massa de 1.500 quilos. Tá? Bom, a força que a gente exerce, que o solo exerce sobre nós, né? A atração exercida do planeta sobre o corpo é a força-peso. Então, tem uma força-peso que está sendo da gravidade, relacionado com a gravidade, que está puxando esse elevador para baixo a todo momento. Então, nós temos exercendo. Putz, grilo. Aí. Então, tem-se uma força puxando esse objeto para a Terra, que é a força de atração. Não é de tração, não, tá? É de atração da Terra, que é a força-peso. Então, nós temos a força-peso puxando esse objeto, que é o elevador, para baixo, tá? Atraindo ele para baixo. E nós temos a força de tração no cabo do elevador. Então, nós temos o cabo que puxa o elevador para cima. Então, tem uma força para cima, que é a força de tração. Então, nós temos duas forças atuando sobre esse objeto, que é a tração no cabo do elevador, que vai tracionar o elevador para cima, e tem a força peso, que vai atrair o objeto para baixo. Tá? Então, nós temos duas forças contrárias. Então, nesse caso aqui, a força resultante é igual a tração menos a força peso. Tá? Então, uma força está contrária à outra. Elas têm sentido opostos. Uma tem o sentido de baixo para cima, que é a tração, e a outra força, que é a força-peso, é de cima para baixo. O sentido dela é para baixo. Ok? Então, nós temos duas forças contrárias. Tá? Força-peso, força-tração. Então, primeira coisa, precisamos calcular a força-peso. Força-peso, ela é igual a massa vezes a gravidade. Tá? Força-peso é igual a massa, que é 1.500, vezes a gravidade, 10. Força-peso é de 15.000 newtons. Então, a força de atração com a Terra, que a Terra exerce sobre esse objeto, é de 15.000 newtons. Beleza? Qual outra fórmula que nós temos? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Força resultante, então, é tração menos peso, que é igual a massa vezes aceleração. Tração é o que a gente quer descobrir, menos a força-peso, nós descobrimos que é 15.000 newtons. 15.000, que é igual a massa. Como o elevador ele sobe sem ninguém, sem nenhum tripulante, é só a massa dele.
1.500 quilos. Vezes a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Tração é igual 1.500 vezes 3, dá quantos? 4.500? 4.500. Os 15.000 estão negativos, passo para o outro lado, positivo. A força de tração, então, é igual 15.000 mais 4.500, que dá 19.500 newtons. Então, a força de tração no cabo do elevador para elevar esse objeto a uma velocidade, uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado é de 19.500 newtons. Beleza? E agora, muitas dúvidas, poucas? Como estamos? De boa? Já copiaram? Vou mandar daqui a pouco o trabalho. Assim que terminar a aula, eu já mando o trabalho para vocês. O trabalho e o slide. Aí lá tem uns exercíciozinhos para vocês fazerem. E aí, Lohane? Copiou? Tirou foto, quer dizer? Tirei. Entendeu? Sim. Beleza. Então, pessoal, a força-peso, ela sempre vai atuar para baixo, tá? É sempre a força de atração da Terra ou o local onde você estiver, né? Que você tem com o local onde você está. É a força da gravidade com sua massa, tá? Ela sempre atua atraindo você para o solo, beleza? Então aqui foi feito um pouco diferente, né? No slide eu não fiz o cálculo do peso separado, fiz tudo junto, tá? Então a força resultante é a tração menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração, e encontrou a força de tração de 19.500 newtons, beleza? Então com o desenho fica um pouco mais fácil de entender como que está sendo a atuação das forças sobre esse objeto. Então, o último exercício que nós temos é esse aqui. Em uma disputa de cabo de guerra entre as equipes alfa e beta, a equipe alfa puxa uma extremidade da corda com força de 22,4 newtons, já a equipe beta puxa a outra extremidade com força de 21,5 newtons. Supondo que a corda possui massa de 6 kg, com que aceleração será o movimento da disputa? Então, novamente, temos duas forças opostas, né? Que vamos supor aqui, vamos desenhar um cabo, como seria essa atuação. Nós teríamos aqui um cabo de guerra,
nós temos duas equipes puxando as duas extremidades da corda. Nós temos uma equipe puxando uma extremidade e uma outra equipe puxando a outra extremidade. Então são forças com sentidos e direção opostas. Tá? Então a direção e o sentido são diferentes. Tá? Então, quando nós formos calcular a força resultante, então nós temos aqui a força, vamos supor que aqui é a força A, que é a força alfa, e aqui é a força B, que é a força beta. Tá? Então a força resultante é igual a força A menos B ou força B menos A. Tá? Força A menos força B ou força B menos força A. Tá? Então nós vamos colocar positivo aquela que tem a maior força, tá? Para nós não encontrarmos um resultado negativo. Tá? Nós não sabemos os sentidos das duas forças, então nós não sabemos o movimento, o sentido do movimento. Tá? Então, força resultante é igual massa vezes aceleração. Força resultante, nós vamos utilizar a maior força e diminuir a menor. As duas são contrárias. Então, 22,4, então será 22,4 menos 21,5, que é igual. A massa da corda é de 6 kg. Então, igual 6 vezes a aceleração. Vixe. Seis vezes A. 22,4 menos 21,5, 0,9. Que é igual a 6A. 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 0,9 sobre 6, que é igual a aceleração. Continuando aqui, a aceleração é igual a 0,15 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então nós não sabemos qual equipe está puxando em qual sentido, porém sabemos que são sentidos opostos, já que é uma disputa de cabo de guerra, onde cada equipe puxa uma extremidade da corda. Tá? Então nós sabemos que tem-se que diminuir uma força da outra, já que elas possuem sentidos opostos. Ok? Printaram? Copiaram? Sim. Então eu acho que esse é o último exemplo, tá? Então agora, rapidamente, vou abrir o trabalho de vocês aqui. E aqui, questão 7, tá? É a mesma daquele do elevador. Só se atentem para isso.
eu dou o peso, tá? Eu não dou a massa. Então, determine a tração do cabo do elevador quando ele sobe vazio, com uma aceleração de 3,5 metros por segundo ao quadrado. Então eu já te dou a força-peso e te dou a gravidade. Então você consegue descobrir a massa. Então você descobre a massa e aí primeiro você vai descobrir a massa para depois fazer o mesmo cálculo que a gente fez aqui em sala, tá? Que é a tração menos a força-peso, que é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então se atentem a isso no trabalho. Eu dou para vocês a força-peso, então vocês precisam primeiro determinar a massa. Peso é igual massa vezes gravidade, beleza? Questão 8. Um objeto está sendo tracionado por um cabo de aço, a força dessa tração é de 10.000 newtons, considerando a gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado e a aceleração com que o objeto é elevado de 1,8 metros por segundo ao quadrado, determine a massa desse objeto. Então, vamos lá. Opa. Determinar a massa do objeto. Deixa eu apagar aqui. Então é o mesmo desenho, tá? Onde nós temos a força de tração. Vixe Maria. Nós temos uma força de tração atuando para cima e a força-peso atuando para baixo. Aqui nós temos tração menos peso, que é igual massa vezes aceleração, tá? Eu te dou a tração, 10.000, menos, como que é a força-peso? Qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula da força-peso? Massa vezes gravidade. Então aqui você pode escrever menos massa vezes a gravidade, que é igual massa vezes aceleração. O que você vai fazer? Vai passar massa e gravidade para o outro lado da igualdade. Vai ficar como? 10.000 é igual massa vezes aceleração. Aceleração vocês conhecem, tá? No exercício eu dou aceleração. Aceleração de 1,8 e a gravidade eu também dou, 9,8. É menos, passa a ser mais massa vezes gravidade. Então vai ficar aqui 1,8 m mais 9,8 m. Como as letras são as mesmas, vocês somam, tá? Vai dar aí 11,6 vezes a massa, 11,6 m. Aí é só passar para o outro lado, dividindo. Beleza? E essa é a questão mais difícil.